Isso, irmão Batista. Vamos lá, remanescente. Vamos lá, remanescente. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, Pai, por todos os ensinamentos, Pai, por todas as pessoas que o Senhor traz para mostrar o Evangelho cada dia mais centrado naquilo que o Senhor quer, Pai. Eu peço que o Senhor use o irmão Lucas naquilo que o Senhor ministrou na vida dele, para ensinar nós, Pai, como mestre, né? O pastor Jones, que está aí no meio também, todos nós que somos alunos, a gente é aluno do irmão Lucas. Amém, amém. Mas nós acaba sendo professor um do outro, com testemunho, Pai. Que o Senhor venha dar força e vitórias, Pai, e ensinar cada dia, Pai, cada dia mais. Em nome de Jesus, Deus, agradeço. Obrigado, Senhor, Pai, por tudo. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos fazer o fechamento aqui, eu vou ler essas considerações finais, mas antes eu queria perguntar a vocês o seguinte, eu não sei quantos leram o livro de Enoque, né, porque muitas das coisas que foram colocadas aqui também, além da palavra de Deus, da Bíblia, foi tirado do livro de Enoque. O livro de Enoque estava no cânon antigamente, foi tirado, né, talvez por falta de confirmação, de traduções, muitas traduções variadas, né, mas o livro de Enoque, ele foi muito perseguido, mas eu acredito ser um livro revelado. O problema dele são as traduções. Então, esse livro, para mim, ele deu uma visão muito clara de tudo que acontece no mundo, do bem e do mal. Então, ele, no contexto de quem já leu, né, não teve dificuldade no curso. Quem não leu, né, ficou aí uma lacuna, né, para ser preenchida. A outra pergunta que eu vou fazer, quem fez aquela tarefa de casa que era para assistir o filme Matrix? Eu não assisti, não. Ninguém assistiu? Tia Ricardo assistiu? Tia Ricardo, a tarefa de casa? Não assistiu, né? Eu não assisti, não, ainda não, mas está na minha lista aqui. Tá, mas assista só o primeiro, assim. Eu já tinha visto esse filme. Então tá bom. Mas só presta o primeiro, viu? Só presta o primeiro, os outros vai bagunçar a cabeça. Então, é só uma analogia, tá? Não é um conteúdo que você tenha que adotar ele como uma verdade, não. É só uma analogia muito interessante. Então, eu queria, antes de fazer as considerações finais, que vocês fizessem aí uma síntese do que vocês aprenderam, cada um aí, contextualizando aí a seguinte situação. Nós, agora, né, pela proposta do curso e do livro, é mostrar uma história completa da humanidade desde a criação, né, fazendo críticas às teorias, né, e eu sou muito preocupado com isso, porque eu sei que as teorias científicas não explicam o mundo espiritual, não explicam a mente humana, não explicam o problema do pecado. Então, esse curso preencheu essa lacuna, né? E mostrou muito do nosso adversário, não para exaltar ele, não para dar nada, mas para mostrar que nós temos uma batalha séria, ferrenha, e que isso leva em conta a nossa vida e a nossa santificação, para que nós possamos alcançar a plena vitória. E também porque é o seguinte, embora poucas são as pessoas que possam ter a condição de conhecer essa história, porque muita gente só vai ser esclarecido mesmo, né, lá quando estiver no céu com o Senhor, porque o Senhor vai contar tudo para nós, ele prometeu que não vai deixar nada escondido ou camuflado ou na dúvida, né, para aqueles que retornarem para o lar celestial, né. Engraçado que ele usa a palavra retorno, né, como se nós tivéssemos saídos de lá, né. Nós saímos da barriga da nossa mãe, mas o nosso espírito veio do céu, né, nossa alma, nosso espírito veio do céu. Então, muita gente na Terra não tem condição de ter essa sequência organizada na cabeça. E o que acontece? As pessoas vão crer em Jesus por causa do testemunho do amor de Deus, né? O constrangimento que o amor de Deus causa, e também pelo arrependimento dos pecados, que a pessoa vê que o mundo é mau, aí a pessoa não quer ser mal, aí busca Deus, sabe que Deus é bom. Então, cada ser humano, ele tem uma maneira de chegar até o Evangelho, né? Que não é igual para todo mundo. Mas como eu convivo num mundo universitário, onde muitas pessoas criticam a Bíblia,
falam que Adão e Eva não existiu, falam que o Big Bang é que é certo, que o Gênesis está errado. Então eu consegui aí, pela graça e misericórdia de Deus, com muita oração, clamor, sofrendo muito tempo, encontrar uma explicação razoável, né, organizada, concatenada, de como foi a nossa história desde o céu até retornar no céu, né, que nós vamos retornar. E o que acontece? Eu imagino que eu tenha errado em algum ponto. Lá no céu, o Senhor vai falar, Lucas, você escreveu o livro, mas estava errado aquilo, ali, aquilo, outro, né? Porque todos nós somos falhos, todos nós somos sujeitos a uma interpretação diferente da verdade, porque nós somos humanos. Às vezes a gente coloca a nossa opinião, a nossa ideia, mas eu acredito que dá para a gente ter uma ideia que a palavra de Deus ela é sólida, né? Que o livro de Gênesis não é um livro de conto de carochinha, é um livro sólido, né? Tem um propósito sólido, fala da criação de Deus, e que o restante da Bíblia contém, né, os mistérios que a gente se pergunta e a gente tem que descobrir nas entrelinhas, né, dos versículos, principalmente o livro de Jó, o livro de Salmos, e o livro de Gênesis, no capítulo 6, aquele verso lá que fala dos filhos de Deus com as filhas dos homens, ele deixa uma brecha para você ir pesquisar lá no livro de Jazer, que também é mencionado na Bíblia, o livro dos Jubileus, tá? São livros mencionados na Bíblia, assim como o livro de Enoque. Então, a gente usa esses livros para completar esse conhecimento, né? Porque na questão do conhecimento, não é a questão que você vai ser salvo ou deixar de ser salvo por causa disso, mas é uma instrução maior para uma batalha espiritual, né? Então, aí, e evita também o engano, principalmente agora, no final dos tempos, né? Quando os homens começarem a fazer esses pactos com demônios extraterrestres e tal, a gente vai ter condição de instruir as pessoas, a nossa família, né? A não se deixar enganar, né? Porque mesmo que a gente se prepare, o inimigo também, às vezes, usa de artimanha, né? E as pessoas ainda conseguem, a gente consegue até, às vezes, ficar calado, né? No meio da família, porque não consegue abrir a boca, porque o inimigo trava os nossos caminhos e impede da gente falar para as pessoas. Mas eu peço a Deus que todas as armas do inimigo caem por terra, e no momento que surgiu um apavoramento muito grande na terra, porque é isso que eles querem, né? Assim como foi feito com a PANDMA, então, eles vão fazer, né, propositalmente, um apavoramento, né, usando esses problemas que estão acontecendo do aquecimento global, porque a gente sabe também que já mudaram até o discurso, né, mudança climática, né, e então o que acontece? A nossa esperança é estar firmes, né, não é entrar em apavoramento, é estar firmes e poder ser uma luz, um farol para nossa família, né? Tá bom? Então, essa é a ideia que tentamos passar. Então, eu vou ler as considerações finais, mas eu acho que seria melhor inverter, né? Eu leio e depois vocês falam, tá bom? Cada um faz uma síntese. Se você saltou algum capítulo, alguma aula, você depois recupera, completa essa sequência, porque foi organizado por direção de Deus, né? Eu vi que depois que eu comecei a ler os capítulos e ver, eu fui guiado por Deus até para fazer a estrutura do livro, uma estrutura em espiral, né? Sempre volta um pouquinho antes, e vai para frente, vai aprofundando, né? Eu sei que teve muito erro ainda, essa é a segunda versão, o texto foi feito, nessas leituras eu ainda encontrei vários erros, né? Então, vou fazer essa leitura final para a gente ver aqui uma coisa que acontece com a teologia, tá? Vou ver aqui. Um homem, para ser considerado verdadeiro homem de Deus e poder ter seus escritos contidos no cânon da verdade bíblica, né? E serem ilibados, ele deve ter sido testado e aprovado pelo próprio Deus na sinceridade, na retidão e na justiça, como foi o caso de Moisés, Josué, Davi, os profetas e os apóstolos. Agora vamos a uma outra questão. Contudo,
Alguns historiadores e teólogos, quando relacionam o conteúdo bíblico concernente aos fatos históricos contados pelo povo de Israel, comparando-os com fatos semelhantes relatados pelos demais povos, relativizam esses aos testemunhos históricos do povo de Deus, não confirmando os fatos em questão. Então, eles colocam de igual para igual, né? Como é o caso dos anjos caídos e do dilúvio, por exemplo. Então, esses historiadores e teólogos, eles chegam até a concordar com os cientistas quando criam argumentos de que o dilúvio não existiu, né, de que a história não é bem assim, que é tudo mito, e isso é um problema, tá? Ou seja, o fato de existir relatos análogos para eles, isso não confirma o testemunho histórico, como se fosse um único acontecimento. Mas os dois testemunhos são reputados como variedades folclóricas e de culturas muito próximas. Ao invés dos dois testemunhos confirmarem os fatos, não, eles invalidam esses fatos históricos pela relativização das diferenças dos relatos e das ideias contidas neles. Então, cada história, apesar de ser a mesma, o dilúvio, os anjos caídos e vários acontecimentos da Bíblia serem contados de diferentes formas, né? É porque tem uma versão contada por Deus e uma versão contada pelos próprios anjos, tá? Então, vamos ver lá. Por causa do pecado dos anjos caídos, os relatos dos fatos feitos pelos povos ao redor de Israel poderiam estar muito bem contaminados pela sua influência nefilímica, pervertida. Portanto, ao que parece, a preocupação do autor de Gênesis é resgatar a verdadeira versão da história. Então, parece que Moisés, ele sabia que existiam outros relatos, né? Opa, o que houve aqui? Opa, desculpa aí que deu um problema, que deu um tilt aqui, não. Vamos lá. Não sei por que caiu aqui. Ah, voltou? Não. Que bom. Então, por causa... resgatar a verdadeira história. Tá todo mundo vendo aí? Que caiu aqui? Tá normal, né? Tá bom. Então, veja só. Moisés, o que parece, né? Que ele foi bem sintético, ele colocou o que era mais importante. Talvez ele não detalhou porque ele sabia que as fontes poderiam estar corrompidas. Então, ele procurou descrever a criação, né, da forma como Deus revelou para ele, porque eu entendo até que Deus revelou a criação para ele, como revelou para Abraão, né, como revelou para outros profetas, né. Deus pega uma pessoa, leva no tempo, viaja no tempo e mostra a criação. E a questão dos anjos caídos, ele deixou ali, né, uma deixa ali, né? Talvez ele conhecesse até o livro de Enoque, ou soubesse bem da história de Enoque, e achou que bastava ser colocado aquele versículo, né? Então ele tentou resgatar a verdadeira versão da história, pois é possível que os relatos extrabíblicos contem para os povos ao redor de Israel a versão dos anjos caídos, de forma corrompida, pelos seus interesses em dominar a raça humana, fugindo totalmente do propósito inicial da criação do homem. Tá? Para o Éden. Ao invés do de novo desceu aqui. Ao invés do testemunho do povo de Deus servir para corrigir os relatos dos demais povos, eles fazem o contrário. O testemunho dos demais povos são usados para relativizar o testemunho do povo de Deus. As diferenças encontradas não são reputadas influências culturais de um povo entregue ao pecado e, consequentemente, com dificuldades cognitivas em entender a realidade espiritual, mas sim ao fato de que, na realidade, as coisas não aconteceram bem assim. Essa precaução acadêmica politicamente correta demonstra como a verdade de Deus é reputada nas academias como igual às fábulas humanas. Então, uma coisa que vocês podem perceber, e que eu percebi ao longo de estudos teológicos, é que alguns resultados teológicos são encomendados, tá? Para provar que Davi não existiu, teve uma tese que alguém aí, não sei em que universidade foi provar que Davi era uma lenda, né? Provar que Jesus não era bem assim. Então, essas teses teológicas, algumas delas são encomendadas. Hoje em dia, a ciência,
ela está tão voltada pelo interesse científico econômico, né, que eles compram resultados, tá? Não se assustem quando disser, a Universidade de Harvard provou isso, a Universidade de Harvard provou que Moisés não era bem assim, que o povo judeu era, né, como já chegaram a defender uma tese, que o povo judeu que entrou na terra de Jerusalém era um bando de no máximo 20 pessoas, né? E coisas desse tipo. A gente encontra todo tipo de retaliação, né, contra a Bíblia hoje em dia, tá? E sempre acontece que depois surge uma evidência que quebra todas essas falas. Já disseram que o dilúvio não tinha água suficiente na Terra para fazer o dilúvio, porque os oceanos não poderiam cobrir toda a face da Terra. Aí, de repente, descobriram que no interior da Terra tem mais água do que na superfície. Aí pronto, acabou, fechou esse argumento aí, tá? Do ponto de vista da perspectiva de Deus, toda a criação precisava passar por esse processo de queda, para que pudesse entender o valor do seu Criador, da vida, da justiça e da santidade. Do nosso ponto de vista, parece que as coisas que Deus criou sempre estiveram sujeitas a acidentes desagradáveis. Mas não. Deus sempre esteve no controle de tudo, mesmo quando toda a esperança parecia haver se findado no universo. Ele sempre teve a solução. Mesmo a queda angelical, o surgimento do pecado, da maldade, a materialização das possibilidades ruins, etc., todas essas coisas fizeram e fazem parte da grande lição de amor que o próprio Deus quer dar às suas criaturas. Deus quer mostrar que só Ele é Deus, né? Que só Ele é o Senhor, dos céus e da terra, e fora dele não há outro. Então aqui está um versículo de Isaías 45. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, né? Olha só, para Deus fazer essa afirmação metafisicamente ela é muito poderosa, né? Deus disse, olha, eu examinei tudo que existe, todo o universo, tudo passado, presente e futuro, não há outro Deus, eu sou o único. Então é uma afirmação muito categórica, tá? Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Então todas as pessoas irão declarar que Deus é o Senhor, inclusive os ímpios, tá? A estrutura do universo, uma vez temporal, né, por causa do tempo, precisava que houvesse o bem e o mal. Isso aqui é um resultado filosófico, tá? Os filósofos conseguiram chegar a esse resultado através de deduções filosóficas, tá? Que era necessário existir o bem e o mal para o mundo temporal. Contudo, como Deus é justo, ele não permitirá que o mal seja eterno. A existência do mal é usada por Deus como uma forma de ensinar a justiça aos homens e castigá-los por meio dela quando eles se desviam dos seus caminhos. Eu não sei como foi o trajeto espiritual de vocês, mas eu contei a minha vida para o pastor Jones aí no domingo, né, com detalhes. A minha vida foi muito acidental, eu tive que aprender muita coisa na pancada mesmo, no tacho mesmo, fritando na gordura, como diz. E eu não sei a vida de vocês, eu espero que ninguém passe pelo que eu passei, eu espero que as minhas experiências sejam bálsamos, né, para consolar vocês e impedir que vocês precisem passar por situações tão drásticas como eu passei. Mas eu vim da igreja católica, passei pela igreja evangélica, várias igrejas evangélicas, né, e fui conhecendo a Deus através de muitos processos, né, dolorosos, e sempre com a fé, né, com a fé ameaçada, como quem diz, né, eu perdi a salvação todos os dias, né, até falei para o irmão João, né? Isso. É uma piada que eu fiz aqui, né, de tanta luta que eu passava, que eu perdi a salvação todos os dias, tinha que recuperar no outro dia, porque senão a coisa estava feia para mim. E, normalmente, eu nunca tive problema com as pessoas, né, nunca tive muito embate com pessoas, nunca tive muita crise de ódio, de rancor, de coisa com as pessoas, foi muito pouco. Mas a luta espiritual comigo mesmo foi sempre terrível, e sempre contra o inimigo sempre me bateu de frente, né, frontal. Então, por quê, né, eu vejo assim, eu quis, através do clamor, né, clamando e me humilhando,
fazer toda a minha dificuldade se transformar numa bênção, né? O leão que eu matei se transformou num como é que é? Favo de mel, né? E foi o que aconteceu com Sansão quando ele matou o leão, né? Então, para dar mel para as pessoas provarem uma confiança maior com Deus, né? Através de um conhecimento mais sólido, né? Organizado também, né? Para vocês terem confiança de que nós estamos fundados na verdade. Amém? Então, vamos ver aqui algumas conclusões que eu tirei. Por exemplo, o amor é a transcendência que nos faz puro. Você só se purifica pelo amor, tá? Você amando, perdoando, você se torna puro. Qualquer mecanismo de purificação que você tentar, usando roupa, deixando de usar roupa, não vai limpar o seu coração. Garanto isso para você. Para ver a face de Deus, né? Nossa, o amor, ele vai nos levar a ser puro para ver a face de Deus. Lembre-se, na face de Deus está toda a sabedoria perfeita do universo. Tá? Então, tudo aquilo que vai nos dar paz, tranquilidade, confiança, segurança eterna, está diante da presença de Deus. Esse é o convite da vida eterna. O que é o convite da vida eterna? Ser amor, né? Se transformar em amor para ver a face de Deus, alcançar a sabedoria perfeita, se transformar em semelhante a Jesus, né? Porque ele nos dá a vida eterna, né? Que ele é a vida eterna. Nos tornando semelhante a ele, Jesus. Pois diante dele todo o mal se autodestrói para sempre, tá? Até nós, se nós víssemos a face de Deus hoje, agora, no momento que nós estamos agora, nessa condição, nós seríamos apagados, extinguidos, porque Deus não pode ver o mal, então o mal estaria evidente em nós de alguma forma, e a gente queimaria como se fosse uma lâmpada, né? A lâmpada, ela queima quando ela tem uma trincazinha, né? Ela pega fogo e queima. Então, nós não podemos ver a face de Deus, mas o Senhor Jesus está preparando nossa redenção para um dia vermos a face de Deus. Quando nós vermos a face de Deus, já alcançaremos a plenitude completa. Nós teremos descanso eterno, felicidade eterna, gozo eterno, né? Sabedoria eterna e assim por diante, tá? Então, esse é a riqueza incalculável, tá? Esse mérito só é alcançado por fé e por aceitação do amor de Deus mostrado na cruz. As boas obras são apenas a consequência de quem se deixou transformar pelo infinito amor. Boas obras não é para alcançar o céu, é consequência de quem já alcançou. Você ama porque você já foi trocado por Deus, transformado por Deus. Mas lembre-se, Deus também é justiça, por isso todo o mal será aniquilado diante dele para sempre. Então, olha, é o que eu falo sempre, né? Não precisa você desejar nada contra ninguém, porque naturalmente todo o mal vai ser destruído e toda a justiça vai ser completa. Então, para nós, Jesus, né, Romanos 8, deixa eu ver aqui, Romanos 8:15, 8:17, fala que Jesus foi feito para nós sabedoria, justiça e santificação. Então, quando a gente pede justiça para Deus, a gente está pedindo que Deus transforme aquela pessoa num ser semelhante a Jesus, né? Quando vem o juízo vem porque a pessoa não obedeceu o evangelho, né? Para decidir a situação dela através do arrependimento ou do endurecimento, né? E quando vem a ira, né, a ira já é para aquele que já, vamos dizer assim, não aceitou mais nada, não quer saber de Deus. Tá certo? Então, eu divido essas três categorias aí para poder ficar mais didático, para a gente não misturar, né, as coisas que vão acontecer, pegar do lado negativo, né? A Bíblia ela pode ser pegada do lado negativo e do lado positivo. Então, eu prefiro pegar do lado positivo, tá? Então, eu clamo e choro por toda a salvação de todos, né? E espero que todos tenham a mesma contemplação maravilhosa que eu tenho desse conhecimento de Deus. Porque esse conhecimento purifica o nosso coração, dá uma alegria, sabe? De você saber, né? Entender a própria condição humana, né? Que é uma pergunta que a ciência, a filosofia procura responder até hoje.
e nos foi dado por Jesus, a resposta da nossa condição humana. Então, não tem por que depois você conhecer a Bíblia, ficar acreditando em teorias psicológicas, filosóficas, porque a própria Bíblia já é uma resposta, né? Até para a cultura grega, que tinha muitas perguntas, né? A filosofia, a cultura grega. Eu não achei aqui, Romanos 8, mas tem um versículo que fala, Jesus Cristo foi feito para nós a sabedoria, justiça e santificação. Então, o cristianismo, quando ele chegou, né, o evangelho, vamos falar assim, ele respondeu aquelas perguntas, né? Só que depois o próprio cristianismo se distanciou, né? E agora está novamente precisando desse retorno, tá? Entendeu? Retorno para compreender, porque veio aí, com o passar dos anos, muita bagunça na mente das pessoas, tá? A temporalidade aqui é somente um convite à eternidade em amor perfeito. Então, a temporalidade é um apêndice que Deus criou na eternidade para nos convidar, né? Por causa da nossa existência que foi criada, né? Não, nós não somos eternos como Deus. Pois essa temporalidade, a temporalidade também vai desaparecer. Portanto, se pergunta como poderão subsistir aqueles que escolheram a maldade como essência dos corações, né? Então, aquela pessoa que edificou-se na maldade, ela se construiu na maldade, como que ela vai sobreviver? Né? A fé em Jesus faz-nos sobrevivermos à morte. E esse é o evangelho que nós temos que ensinar para as pessoas. As pessoas, algumas delas, não vão sobreviver à morte. Por quê? Porque não aceitam Jesus e os pecados permanecem seus pecados. Então, para uma pessoa sobreviver à morte, a pessoa que tem medo da morte, tem pavor da morte, ela precisa se arrepender e crer em Jesus, porque aí resolve esse problema aqui da morte. Só resta a santificação, né? Para ver a face de Deus. É a nossa resposta de aceite ao convite para a eternidade com Ele. Então, crer em Jesus, além de fazer sobreviver à morte, é uma resposta ao convite de Deus para a eternidade. As provações aqui são apenas para demonstrarmos diante de todas as criaturas do universo que aceitamos seu convite de amor. Ou seja, quando você renuncia a si mesmo, quando você crê em Jesus, passa tudo que você tem que passar, você está dando testemunho para todas as criaturas no universo, né, que você é digno e que Deus é santo e que independente de qualquer situação de corrupção, você não vai aceitar. Amém? Então é isso, irmãos. Está concluído. Agora eu peço que cada um... tem um apêndice aqui, que é o Gênesis, na visão desse rapaz aqui, Carlos Eduardo Ferreira Moreira. Vocês leiam depois, porque ele coloca numa ordem cronológica muito interessante, né? E eu traduzi aqui, coloquei, publiquei para ele, porque eu achei muito interessante, que ele dá uma ideia de temporal mais ampla, mais larga, que bate com as teorias evolucionistas, não no sentido da ideia evolucionista, que eu não concordo com o evolucionismo, não. É no sentido da escala de tempo, tá? No sentido da escala de tempo. Por que eu não concordo com o evolucionismo? Gente, não tem condição das coisas se transformarem se não for por ação divina, que faz aquela mudança acontecer de tempos em tempos, tá? Mesmo que as espécies, entre aspas, tenham evoluído, essas mudanças foram interferência divina. Aí eles têm que arrumar um meteoro que caiu na Terra, alguma coisa que atrapalhou aqui, aí que mexeu no meio ambiente e tal, aí gerou uma nova espécie e tal. Aí eles dão umas arrumadas, porque não conseguem enxergar a intervenção espiritual. Mas evolução ao acaso, como eles contam, não existe. Vá por mim, eu estudei esses negócios, é tolice, eu fico cansado de ter que ler e estudar tudo de novo, porque de repente sempre alguém faz um questionamento, né? É que nem terra plana, né? Você tem que ficar explicando de novo para todo mundo. Você já quebrou com 3, 4 argumentos que a coisa não é bem assim. Aí você tem que explicar tudo de novo, né? Teve um cientista que explicou como as moléculas se recombinam, né? Para dar uma origem do novo ser. Daqui a pouco eu vou ter que ler esse artigo aí, porque as pessoas vão lá na fonte, leem, mas não entendem, né? E traz, tá vendo?
aí você tem que ir lá montar um novo argumento, fazer um novo estudo metafísico, né? Que a metafísica, ela confere se a realidade ela é factível, se ela de fato acontece, se ela não é contraditória, e as pessoas não percebem contradições, tá? Então, aí tem que mostrar por meios metafísicos que a coisa é contraditória. Amém? Podemos passar aí para os comentários, o que vocês acharam, façam alguma crítica no que foi deficiente a minha aula, o que eu preciso melhorar, o que o conteúdo ficou a desejar, qual a curiosidade que você não saciou, qual foi a parte que incomodou você e você não gostou, faça qualquer... Não se preocupe, porque eu já apanhei tanto na vida que eu não tenho medo de crítica. Contanto que eu faça a vontade de Deus, eu estou feliz. Amém? Pode falar, pastor Jones. Amém, glória a Deus, né? Amém. Temos chegado ao fim, né? Louvado seja Deus. Então, né? Mas é assim, né? Realmente o irmão Lucas, né, me deu esse privilégio de falar da vida dele, claro, com certeza, né? Daí você fala, nossa, que a vida espiritual dele foi conturbada, né? Mas no fim, né, deu experiência, né? Amém. Porque, como diz Paulo, né? Paulo diz lá que a tribulação, ela traz perseverança, a perseverança traz experiência, né? E a experiência é esperança, né? Amém. Glória a Deus, né? Então, louvado seja Deus. E agora o irmão Lucas tem essa esperança, né? Amém. Que todos nós temos. Amém. Também, glória a Deus, né? De ver esse desejo de ver a igreja do Senhor triunfar na terra, né? Amém. Os remanescentes entrarem em cena, eles têm essa esperança no coração, né? Amém. Louvado seja Deus. Adquirido através de todas as suas dificuldades, que valeram a pena, como Paulo diz, eu me orgulho mais das minhas tribulações, né? Porque a esperança está derramada no nosso coração. Glória a Deus por isso, né? E o irmão Lucas também fala, né? Aquela escadinha de Pedro lá, né, irmão Lucas? Aquela né? Uhum. Que cada coisa traz, né? Aquela escadinha, você vai subindo na escadinha, né? E agora o irmão Lucas está com essa esperança no seu coração de ser um remanescente, ô glória. Amém? Né, irmão Batista, também, glória a Deus, né? E não são muitos que têm essa esperança, essa consciência, né? De Deus estar separando os seus remanescentes, né? Glória a Deus por isso. E como a própria palavra diz, remanescente, não são muitos, né? Mas glória a Deus, né? Mas em relação ao trabalho, né? Assim, foi muito interessante, né, irmão Lucas, a questão aí do combate contra o materialismo, né? Uhum. Contra o cientificismo, aí o academicismo, né? Isso foi extraordinário, né? Que é uma área que o irmão Lucas conhece muito bem, tem autoridade, né? Dessas coisas. E eu achei, sabe, muito legal, muito bom, né? Esse combate contra isso, esse combate contra essas coisas perniciosas, né? Coisas assim malignas mesmo, né? Acho que foi uma das maiores feitos de Satanás aí das suas ideias foi isso, criar o materialismo, o cientificismo, né? Academicismo, e é o que o irmão Lucas está combatendo aí muito bem, né? Com grande habilidade, glória a Deus por isso, né? E isso é uma coisa perniciosa, queridos, né? Sabe, é uma coisa que entra no coração do ser humano e o ser humano acredita nisso. E isso desvia a pessoa da fé, de Deus, da espiritualidade, entendeu? É uma coisa terrível. E está sendo combatido aqui, graças a Deus. Isso foi extraordinário, né? Esse chamado aí do irmão Lucas, nesse sentido, então, para mim, isso foi maravilhoso, né? Ver, assim, esse combate contra isso. Contra o materialismo em si, né? Que a gente sabe que realmente, sabe? Nós não somos só matéria, nós não somos, né? Só um punhado aí de moléculas e átomos, não, jamais. Existe a parte espiritual, existe a parte transcendente que chega até Deus,
E o ser humano, sem essa parte, ele tá manco, ele tá de cadeira de roda, né? Ele está limitado. Se ele crê só no materialismo, ele está totalmente limitado de tudo aquilo que Deus quer dar para o ser humano, né? E o crescimento espiritual, o crescimento, né? Ele é essencial para nós, para o ser humano, né? Então, o materialismo em si é uma coisa terrível. Deixa o ser humano mesmo, sabe, manco, né? Sabe, deixa o ser humano sem uma parte que lhe é devida, que lhe é um direito nosso, né? De buscar Deus, buscar a espiritualidade em Deus, né? Para nosso crescimento, né? E o inimigo malignamente está tentando tirar isso da gente, né? E glória a Deus, o inimigo tem que ser combatido e ele vai ser combatido, né? E com certeza as aulas nos deram ferramentas, né? Para nos defender disso, né? E para nos defender a nossa fé, né? Com autoridade, falar não, né? Com autoridade. Discutir com um doutor, né? Discutir com qualquer, né? Qualquer, sabichão que vem aí querer dar uma de arrogante, de entendedor de tudo, e a gente tem essas ferramentas agora aqui com a ajuda da aula, do livro em si, né, para a gente saber se defender dessas coisas malignas, né, em nome de Jesus. Então, glória a Deus, né, Deus abençoe, parabéns ao irmão Lucas aí, que Deus abençoe, e com certeza, né, a gente vai ter ferramentas poderosas para usar contra o mal e contra as trevas, sem dúvida nenhuma, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Só falar aqui, a escadinha de Pedro, que eu sempre falo, ela está em 2 Pedro, capítulo 1, de versos 5 ao 8, né? Só para falar aqui, para completar a ideia do pastor Jones. E outra coisa, gente, ovelha gera ovelha, então se vocês quiserem que haja uma turma 2, vão atrás dos novos alunos, tá? Porque nós vamos fazer outro curso, mas se não houver novos alunos aí, eu não faço uma turma 2 desse curso aqui, porque a gente pode melhorar muita coisa também na didática, tá? Então está escrito em 2 Pedro assim, e vós também pondo nisso mesmo toda diligência, né? Diligência é você ser cuidadoso, fazer tudo certo. Acrescentai à vossa fé virtude, a virtude ciência, a ciência temperança, temperança paciência, paciência piedade, piedade amor fraternal caridade. Eu chamo da escada de Pedro, né? Que vai subindo até chegar na caridade, que é o interessante amor, é que chega até o amor, né? Amor. Como é que é? É amor, né? A última escadinha lá. Né? Caridade ágape, amor ágape, né? Caridade, né? Isso. Pode falar. Interessante. Cara. Então, meu sobrinho, lindo, maravilhoso, se eu pudesse, eu ia dar um troféu para você, por todo o trabalho que você fez, e Deus te usou tremendamente para fazer essa pesquisa, você foi dotado para isso. Eu não posso dar um troféu, mas Deus já te deu o galardão. Teu galardão já está reservado lá no céu. Amém. Eu falo assim, eu sei que os irmãos são gratos, mas eu vou falar por mim. Esse estudo enriqueceu muito, me enriqueceu muito, porque a fé em Jesus Cristo, eu naturalmente já tinha antes desse estudo, né? Graças a Deus. Mas esse estudo me enriqueceu muito. Agora, quando eu vou falar de Jesus, eu entro assim num contexto maior, né? E eu confio naquilo que você escreveu no livro, porque eu conheço você como pessoa, como você é dedicado, como você procura ser fiel a Deus. Então, eu sei que Deus já te deu galardão, eu só estou enfeitando mais. Tá bom. Tá bom, meu filho? Então, mas eu quero deixar uma palavra aqui, que está na Bíblia, né? E, na verdade, você está contribuindo, né? Porque eu acho que está, eu até perdi aqui, mas está lá em Mateus 13, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho aqui. Mateus 13.
Bom, eu não vou tomar muito tempo, não. Eu vou dizer o que está na minha memória, tá? Quando Jesus estava ali entre seus discípulos, né, ele perguntou aos discípulos: quem estão dizendo que eu sou? Quem lá na cidade estão dizendo que eu sou? E os discípulos disseram: estão dizendo que você é o Elias, ou que você é um profeta e tal, né? E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. Né? Então ele parabenizou Pedro ali e disse, né, que quem revelou aquilo para Pedro foi Deus. Onde eu quero chegar? Que nós pegamos esse estudo ou a Bíblia como escada, mas quem nos revela Deus, quem nos revela Jesus, realmente é Deus. E quando Deus nos revela quem é Jesus, olha, ninguém mais tira essa verdade do nosso coração. Glória a Deus. Mas para que essa revelação aconteça, né, nós temos primeiro que buscar, né, porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esse livro aí, ele vem exatamente fazer isso, contribuir ali com a fé, né, contribuir ali com mais degraus para você alcançar a sabedoria e Deus te abençoar ali e mostrando espiritualmente no teu coração, com o teu entendimento, que só Jesus Cristo nos salva, que só Jesus Cristo é o amor de Deus, né? Então fica aí os meus parabéns, tá? E esse estudo foi muito agradável, porque eu fiquei conhecendo aí irmãos maravilhosos, cada um mais sábio do que o outro, e contribuíram muito para o meu aprendizado, né? Conforme o irmão disse aí, o Lucas é um professor, mas todos nós colaboramos aí, né? Amém. Porque o Espírito Santo usa ali cada um de nós, né? Amém. Porque nós aprendemos uns com os outros. Enfim, eu só tenho coisas boas para dizer e agradecer a todos aí. E se depender de mim, para o próximo estudo, pode contar comigo. Já estou assinando meu nome aí na lista, tá? Tá, é só clicar naquele link que eu mandei lá, para participar do curso, faça a matrícula aqui, você clica no link, já vai automático lá. Você abre o Classroom, igual você abrir esse daqui, e aí você tem direito a todo o material gravado e apostilado. Toda Tá bom. Eu sou feliz em servir ao Senhor e quero ser mais feliz em continuar servindo. E, principalmente, eu quero ser aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá o seu fruto na estação própria, a semente que caiu em boa terra e multiplicou a 30, 60, 100 por 1, né? E, enfim, e que nós nos encontremos na glória, né? E sejamos fiéis até o fim, porque é isso que alegra o coração de Deus e eu fico contente de ver as vidas edificadas, né? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas machucadas, né, na fé, às vezes atribuladas na universidade, cristãos, né, que não sabem responder as perguntas. Teve professores que humilhavam a gente na sala de aula, né, até na hora de uma prova, falava assim, eu dei uma prova bem difícil, agora, cadê o teu Deus? Já fizeram isso com meu amigo Marcelinho, né, que está no grupo aí do WhatsApp. Então, nós temos várias histórias contadas aí na universidade das nossas perseguições, né, por confessarmos o nome do Senhor. Então, eu fico feliz, né, que tenha trazido esse conhecimento para poder também, né, vocês darem um testemunho de que a palavra de Deus, ela é sólida mesmo. Glória a Deus. Pode falar quem for falar mais agora na sequência, minha irmã. Vou falar um pouquinho aí. Vamos, João. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Quando a gente vai tentar explicar muito assim o que Deus usou no curso, como eu falei para o irmão Lucas, eu pedi para o senhor apagar muita coisa do passado para eu não sobrecarregar, né? Porque como evangelista aí, profeta, é cansativo, né? Mas é bom. Quando você está sendo usado pelo Senhor para evangelizar, mesmo que a gente aqui no recanto, as pessoas procuram, a gente vai ajudando, né? E aí, eu estava pensando agora, o senhor trazendo. A minha irmã foi professora há 35 anos,
E aí todo mundo falava assim, nossa, esse filho dela vai ser bom demais, né? Que ser filho de uma professora vai ser a coisa melhor que tem. Mas aí eu vi ela falando para eles, falou assim, ó, não é porque eu sou professora, eu vou dar tudo de mão beijada para vocês vão ter que estudar igual os outros alunos. É a mesma coisa nós, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, o João tá lá perto do Lucas, né, que ele ministrou a palavra, ele já sabe de tudo. Eu não sabia de nada que ele ia falar aqui. Quando ele vai vir aqui no computador arrumar as coisas, eu fico lá no quarto para não atrapalhar, né? E é muito gratificante a gente aprender, né? Aprender o evangelho. Porque tem muitas palavras que você olha, você entende uma coisa, mas o significado é outro, né? Então, por isso que Deus leva a gente para vários lugares, né? Leva para vários lugares, agora me trouxe para aprender mais, mais. Amém. E hoje eu estava olhando Efésios 1, fala assim, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Amém. Nos predestinou para Ele, para a adoção dos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus escolheu nós para fazer a vontade de Jesus, né, de Deus, né, para levar o evangelho para as pessoas em amor, né, não ficar olhando para as coisas passadas, para as coisas que deu errado, né, que deu errado, você fala para a pessoa, eu vivi isso, né, deu errado para mim, se você for fazer, eu creio que vai dar errado também, né. Então, que Deus continue usando o irmão Lucas, né, e a todos nós para ajudar, direcionar para as coisas vindouras, para as coisas boas, em nome de Jesus. É muito bom, foi maravilhoso. Benção demais, graças a Deus. Que Deus continue usando esse vaso aí como diretor da palavra, né? Deus dá um dom para cada um, que ele seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O versículo que eu queria falar está em 1 Coríntios 1:30, e Jesus foi feito para nós sabedoria, justiça e santificação. 1 Coríntios 1:30. Alguém quer falar mais alguma coisa? Hoje a aula vai terminar cedo, né? Ainda bem que ela vai terminar cedo, eu tô morrendo de sono. Paz, irmão, paz, irmão. Eu a mesma coisa que a tia Ricarda falou, né? Essa questão da gente ter se conhecido, assim, um grupo, né? Que eu conheci, tudo dessa igreja, muito. Só somou, né? Só somou. Então, pelo Lucas, assim, eu sou grata a Deus por ser irmã do cientista. Cientista, professor Pardal, cientista maluca. E assim, Deus deu para ele o dom de mestre. E uma coisa que a palavra-chave é aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo e eu tenho que ler esse livro, né? A gente tem que estar relendo esse livro, né? Eu perdi algumas aulas, mas é uma missão, né, Lucas, que você tem, uma missão. Deus escolheu cada um com um propósito, com a missão, e a gente só tem a ganhar, né, assim, pela sua experiência, pelo que você passou, que Deus trabalha individualmente com cada um, né, de formas, e Deus é multiforme, né. Então, essa coisa, essa preocupação de você passar para a gente, que você está preocupado com o crescimento da gente, crescimento espiritual, essa preocupação, né, que é muito bom, né, porque é aquela coisa, quando você tem de sobra, você transborda e você procura ajudar os outros. Então, é só agradecer a Deus, que Deus te dê muita saúde, Deus te dê muita perseverança, né, para você estar nos caminhos do Senhor sempre, sempre. Amém. Né? Que Deus sempre possa estar te iluminando, te protegendo, te guardando por onde você andar, por onde você levar a palavra do Senhor. Então, agradecimento a você, né, por essa porta que se abriu, né, na mente de cada um desse aprendizado,
Agradecer também pelos irmãos, por ter, né, a gente ter trocado ideia, cada um colocou, expôs as suas ideias, cada um colocou a sua forma de pensar, uns respeitando aos outros, né? Que isso é muito importante, a gente respeitar cada especificidade de cada um. Né? Então, agradecer a Deus e continuar mesmo nessa questão de levar o evangelho e esclarecer as pessoas, porque o mundo está cego. E as pessoas ainda estão cegas, mas essa é a nossa... Jesus que falou para a gente ter bom ânimo, né? Então é isso aí. Deus abençoe muito, muito, muito. Amém. Andando com Jesus. Venha conhecer os evangelhos na linha sequencial temporal e se prepare para... Alguém mais vai falar? Eu vou lhe dar os parabéns, né? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar. Vou lhe dar os parabéns. Eu entrei mais tarde nesse curso, né? Eu peguei do começo, então eu não tenho muito a falar sobre esse curso. Depois eu vou procurar os vídeos mais antigos que estão no YouTube. Eu achei muito interessante essas 2 ou 3 aulas que eu acompanhei. E já fiz outros com o senhor, de outros cursos, e sei da sua capacidade e da sua seriedade a fazer, se dedicar, o quanto que o senhor empenha para escrever o livro, depois a sua dedicação com as lives, em salvar tudo no Classroom, e para a gente ter acesso a isso depois, para poder estudar. Enfim, agradecer ao senhor por mais esse, e já na expectativa do próximo, né? Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória se dada ao Senhor Jesus. Eu agradeço a vida de todo mundo. O meu desejo é que vocês sejam fiéis até o fim. Vocês tenham a resistência, a resiliência para aguentar toda a batalha espiritual que ainda nós iremos travar. Não desamine, não considere que as coisas são aleatórias na vida de vocês, tá? Não existe mais nada aleatório na vida de um cristão. Tudo tem um propósito. Eu aprendi isso do Senhor, a tirar proveito de qualquer situação. E por maior angústia que vocês passem, qualquer tristeza, se voltem para o Senhor incondicionalmente, né, independente de qualquer coisa. Mesmo que vocês tenham brigado com Deus, tá? Como eu já fiz. Volte que Ele é perdoador. E como disse o anjo Uriel para ela, Ele aguenta a parada. Só se você se voltar arrependido, Ele aguenta a parada. Então, sejam fiéis, né? Multipliquem-se, né? Produzam bons frutos e multipliquem-se sobre a terra como ovelhas, né? Porque ovelha gera ovelha. Vamos ver aqui a propaganda agora do próximo? Eu estou fazendo esse próximo aqui como uma necessidade pessoal, tá? De uma intimidade maior com Jesus. Porque eu sempre fui ligado ao conhecimento gnóstico, uma coisa de querer conhecer a razão e o porquê, né? Fui fazer curso de metafísica para entender, encadear a lógica e a realidade, para entender o que é real, o que é fantasia. Mas agora eu sinto no meu coração a necessidade de amar, de me apaixonar por Jesus, de andar com Ele, de ser um discípulo, de obedecer fielmente, de não tutubiar, né, de pegar a mão do arado, não olhar para trás, de render a minha vida em totalidade, incondicional, e de ser um sacrifício vivo, enfim. Então, eu estou com 40 anos na fé, eu estou como Moisés, né, meus 40 anos de Egito estão terminando, eu vou começar talvez aí novos 40, ou 40 mais um milênio, né, porque nós vamos entrar no milênio também. Deus sabe qual é o tempo que eu tenho pela frente, mas eu quero dizer assim, que eu estou buscando agora a pessoa de Jesus, não porque eu não conheça, mas porque eu quero aquela intimidade maior, eu quero conhecer os meandros do coração de Deus, aquelas sinuâncias que só com união íntima você consegue. Então, esse é o curso próximo, tá? Que eu descobri que nós vamos aí escavar esse evangelho, né? Olhando do ponto de vista cronológico, temporal, como foi que passou-se as horas e os dias de Jesus na Terra, desde o nascimento até a ressurreição, tá? E incluindo o Apocalipse, né, que é a volta dele. Então, nós vamos ver isso aí. E são aulas mais, assim, longas, porque nós vamos pegar trechos da Bíblia comparativos, vamos ler e vamos clamar o Espírito Santo para nos dar aquele detalhe, né,
que não foi visto até então, tá bom? Então, vou passar aqui a propaganda do próximo curso aqui. Andando com Jesus. Venha conhecer os evangelhos na linha sequencial temporal e se prepare para as bodas. Venha você conhecer pessoalmente Jesus através da sua palavra e andando com ele dia após dia, praticando os seus mandamentos. Venha para o curso Andando com Jesus para as bodas. Todas as terças e quintas às 20 horas. Tá aparecendo. Andando com Jesus. Venha conhecer os evangelhos na linha sequencial temporal e se prepare para as bodas. Venha você conhecer pessoalmente Jesus através da sua palavra e andando com ele dia após dia, praticando os seus mandamentos. Venha para o curso Andando com Jesus para as bodas. Todas as terças e quintas às 20 horas. Pois é, o Senhor falou para nós que nós vamos estar numa era difícil, que nada do que nós fizermos vai nos preparar o suficiente, né? Não que não vai nos preparar, mas não vai nos preparar o suficiente, porque depende muito da nossa total dependência dele. Então, agora nós vamos precisar realmente estar casado com Jesus. Casado. Sabe o que é casado? Dependendo dele para tudo, para respirar, para tomar uma decisão, para assinar um talão de cheque, para pagar uma conta de luz. E essa noite, a noite passada, eu sonhei com uma aliança de casado aqui dessa mão, né? Essa mão é que é casada aqui. Sonhei com uma aliança de prata e ouro. Prata significa santidade e ouro, né? A parte do espírito. Amém, irmãos? Então, alguém quer orar para agradecer? Deu para ver a propaganda aí? Deu para ver? Deu para ver, né? Glória a Deus, hein? E eu quero agradecer a presença dos irmãos aqui, amados, né? Em nome de Jesus aí. Nossa pizza agora, hein, pastor, hein? Uma pizza e um refrigerante aí para nós, hein? Era bom demais. É verdade. Pena que a gente está em algum lugar diferente, né? É. Faltou só a pizza para então tá bom. Comemorar. Isso. Vamos orar então. Quem vai orar para agradecer? Quem sente? Alguém quer orar? Senão eu oro. Não, se alguém... Então. O pastor, eu acho que é uma boa, o pastor orar. Dá bênção sacerdotal para nós aí, pastor. O anfitrião, patriarca. Dá bênção sacerdotal para nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Obrigado, Jesus, né, pela presença de cada irmão aqui, que a gente aprendeu com cada um, sem dúvida. Amém. Em nome de Jesus, né? Todos aqui, a irmã Gerciane, né, irmão Estênio também, que veio mais aqui no final, a irmã Ricardina, né? A irmã Ricardina, a irmã Gerciane, que estiveram também desde o início aí, o irmão Batista, o pastor João também, todos os demais, né, a irmã Silvia, e todos, né, glória a Deus que contribuíram aqui, Pai, muito obrigado, Jesus, né, em nome de Jesus, Pai, e eu, né, agradeço, né,
ao Senhor pela vida do irmão Lucas, porque, né, Deus tem dado o Espírito Santo tem impelido ele a fazer essas coisas. Glória a Deus por isso, né? Deus tem dado sabedoria e vigor, força, né, mesmo, para ele fazer essas coisas, né? Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Pai querido. E que tudo que a gente aprendeu, a gente possa usar, né? Que a gente possa usar, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Para realmente para o teu reino, né? Nós estamos aqui afiando a espada, né, Pai querido? Afiando a nossa espada, né? Que é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, essa nova aula, né? Muito interessante, né? A vida do Senhor é uma coisa extraordinária, ainda mais quando a gente consegue, Pai, né, ver os detalhes. Muitas vezes existem detalhes que às vezes passam, né? E a gente não percebe, mas estudando, a gente consegue ver até os detalhes, Pai querido, de muitas coisas, né? Sem dúvida nenhuma. E isso é muito bom, isso é muito bom. Glória a Deus por isso. E abençoa a vida de cada um aqui, Pai, poderosamente, né? A vida espiritual, a vida financeira, profissional, sentimental, né? Emocional, de todos aqui, da irmã Ricardina, da irmã Gerciane, em nome de Jesus, né? O irmão Batista, né? O irmão Lucas, abençoa todas as áreas das nossas vidas, Pai querido, em nome de Jesus, né? Com certeza todos estão aqui para simplesmente te adorar, te buscar, né? Em nome de Jesus, Pai querido. Por isso eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos aqui. Sem dúvida nenhuma, né? E a gente na caminhada vai conhecendo mais irmãos abençoados, Pai querido. No nome santo do Senhor Jesus. Por isso eu te louvo e te agradeço, né? Vamos dar a benção apostólica, então? Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Então põe a sua mão na posição de receber, vamos lá, né? Antes, Ricardo. Amém. Glória a Deus, Senhor, Pai. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja conosco, agora e para todo sempre. Todos dizem amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem dirá? o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a A obra de Deus. Deus é completa. Boa noite a todos. Eu já Boa vou noite, sair. então. Beijo. Dia 12, hein? Dia 12. Tchau, Dia tchau, 12, tchau. né? Estamos de férias aí, 15 dias aí. Eu vou aproveitar, vou convidar umas amigas para assistirem. Tá bom. Dia Dá, dois. dá praticamente um mês de férias. E a irmã Gerciane já apareceu nas lives lá também, né, irmã Gerciane? Apareceu na live lá. Então, uma amiga minha que comprou o livro, né? Aí as outras não puderam nem assistir, nem nada, enfim. Deus sabe todas as coisas. Amém. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, fiquem Boa com noite. Deus. Amém. Amém. Fica com Deus também.